Exatamente. Finalzinho, né? Num jogo muito bom de se assistir, não. O pessoal que ficou em casa na sexta-feira, tem que ficar em casa mesmo, né? Porque estamos no meio da pandemia. Foi um jogo bem abaixo tecnicamente dos dois times. Um jogo que me surpreendeu, a postura do São Paulo bem diferente do que foi nesse campeonato, né? Menos posse de bola do que o Palmeiras, que costuma jogar mais no contra-ataque. O time recuou bastante, acabou tomando o gol do empate. E acho que é um fim de ano, diante das circunstâncias, acaba sendo justo. O São Paulo fez um bom campeonato em vários momentos, acho que aí não soube controlar sua vantagem, né? E eu acho que nessa reta final aí, com demissão de técnico a 5 rodadas do fim, eu particularmente não sou a favor disso, e aí acho que complicou ainda mais um jogo muito feio que tirou o São Paulo do campeonato. A gente comentava no primeiro tempo, foi praticamente 3 finalizações para cada lado. O segundo tempo que teve essa movimentação maior, mas foi no finalzinho da partida, quando o Palmeiras conseguiu esse 1-1. E até os 12 minutos do segundo tempo ainda estava nesse mesmo número de finalizações. Assim, impressionante a pouca produtividade. Daniel Alves, que foi bem contra o Grêmio, hoje foi muito abaixo. E o time do São Paulo, quando ele vai mal, costuma não conseguir produzir nada, porque o estilo de jogo do São Paulo passa muito pelos passes certeiros do Daniel, pela construção que ele consegue fazer. Hoje o Volpi já apostou muito mais em chutes, né, naquele chutão que a gente chama mesmo, né? Desistiu da saída de bola pelo chão, a bola longa. O Palmeiras já também gosta das suas bolas longas, então foi muita bola longa para um lado e para o outro, muito passe errado. Primeiro tempo para se esquecer, e o segundo tempo melhorou um pouquinho, mas um jogo muito ruim. Vamos colocar também agora aqui o Serginho Xavier na nossa conversa. Vai aparecer no telão. Boa noite, Serginho. Que bom ter você aqui no Troca de Passes. Suas primeiras impressões sobre esse choque rei que realmente deixou a desejar, como a Renata bem falou. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. É uma sexta-feira que não é exatamente gloriosa para quem gosta de bom futebol. A impressão que dá é que tanto o Palmeiras quanto o São Paulo estão terminando a temporada não exatamente do jeito que gostariam de terminar. Não no sentido de resultados, não é disso que eu estou falando. O Palmeiras está numa final de Copa do Brasil, mas no sentido do tipo de jogo a apresentar, né? A Renata pegou agora bem a questão da posse de bola, até contra o Grêmio, né? O São Paulo teve, jogando fora de casa, mais posse de bola do que o Grêmio. Quer dizer, o São Paulo sem a bola não é o São Paulo dessa temporada, é uma outra coisa, é o São Paulo sobrevivente, é o que temos pro momento. E o Palmeiras, né, físico, duro, né, dando chutão, etc., também não é exatamente o Palmeiras que o treinador português gostaria de ter. Então, assim, é de uma certa forma o que temos para o jantar hoje, né? E não o que eles poderiam. Mas é fim de temporada. O que importa agora são resultados. O Palmeiras quer o resultado da Copa do Brasil e queria sair bem no Clássico. O São Paulo, obviamente, né, queria o título, que foi embora hoje. Hashtag Troca de Passes, vocês também participam do programa. Já estou vendo aqui muita gente se manifestando, mas antes, vamos aproveitar para escutar o que disse o Felipe Melo e o Luciano depois desse empate. Mais um gol, né? Feliz pelo gol, triste pelo resultado. É até difícil a gente vir aqui e falar e tentar explicar para o torcedor o que aconteceu, porque é inadmissível a gente estar até um tempo atrás com 7 pontos de vantagem e hoje não ter chance mais de título, né? A única coisa é pedir desculpa e agora a gente tem que tentar buscar o G4, Libertadores direto, porque agora passou a ser nosso objetivo esse. Eu estava perguntando pro árbitro por que ele terminou o jogo no córner, né, mas com o máximo respeito, e por que ele não apitou o pênalti no primeiro, por que ele não foi ver no VAR o possível pênalti no Luiz Adriano, que a gente acha que foi pênalti. No início do segundo tempo eu conversei com ele até brincou e falou que o filho dele mandou uma mensagem para ele e que o filho dele falou assim, eu acho que foi pênalti, tá todo mundo falando que foi pênalti, né? Então é isso que a gente cobra. Mas enfim, eu acho que foi um jogo importante, foi um jogo na qual nós palmeirenses encaramos como guerra, né? Guerra no sentido de dentro de campo a gente querer ganhar, ser um jogo bem aguerrido contra um adversário que politicamente, historicamente é o nosso rival, é um dos nossos rivais. Então a gente encarou realmente como uma rivalidade dentro de
campo, né? E a gente comemorou bastante porque, de certa forma, a gente afasta o título brasileiro de um dos nossos rivais, né? Então é importante, parabéns para todos nós que hoje demonstramos que o Palmeiras ele luta até o final. Foi assim na Copa Libertadores, foi assim no Campeonato Paulista e foi assim hoje, não importa se foi um ponto, né? Mas é um ponto com sabor de vitória porque a gente tira praticamente o título do nosso rival. E o Felipe Melo reclamando bastante de um lance que o Salvio Spínola, nosso colega, falou que sim, era para ser marcado pênalti. Mas o juiz não enxergou a mesma coisa. Vamos colocar esse lance no ar já, que eu quero escutar também a Renata e o Serginho Xavier sobre isso. Renata, como é que você avalia? Você está com o Salvio também? Eu particularmente, Karine, não tive uma conclusão. Acho que me parece que há algum toque, né? Há um toque que talvez atrapalhe ali a movimentação do Luiz Adriano. Na hora, pelo que eu entendi do que aconteceu, eles estão correndo juntos ali. Enfim, o Salvio explica que esse contato do Bruno Alves, se eu não me engano, que está junto com ele, realmente provoca a queda dele, que poderia ter participado do lance, então seria pênalti. No lance, o árbitro não deu dentro do campo, e aí teve essa parada para atender o Luiz Adriano por alguns minutos, e o VAR deve ter analisado e entendeu que a decisão do campo estava correta, por isso não chamou, que acho que o protocolo é esse, né? O VAR só chama se ele entende, se ele tem uma decisão diferente da do árbitro do campo, e ele não teve, então não chamou. E aí correu o jogo normalmente. O Luiz Adriano ficou reclamando bastante que teria, na verdade, passado por um puxão do zagueiro São Paulino. Serginho? Eu acho que o Luiz Adriano está engatilhando com a perna esquerda o chute quando ele é ali acossado. Agora, eu não chamaria isso de pênalti claro, né? Na minha opinião é falta, né? Dentro da área, o nome disso é pênalti, né? Mas eu não acho que tenha sido aquela clareza toda. E aí fica um pouco a gente precisa resgatar o conceito do VAR, né? O VAR não é um momento de discussão de lances, né? É um momento de quem está na cabine olhar o que foi feito no campo e dizer, olha, a gente acha aqui que tem um erro, né? Um erro Se claro, na cabine, né? O pessoal achou que um erro claro. Se na cabine o pessoal achou que não havia o erro claro, e o Voaden certamente na comunicação disse, não, eu vi o contato deles e achei que não foi nada, é fim de papo, é para isso que o VAR foi chamado, digamos assim, para falar de erros claros. Na cabine não se vê erro claro, e no campo também não, segue o jogo. Eu marcaria pênalti, tá? Deixando claro a minha opinião, mas não acho que seja algo para a gente parar de falar de tudo que aconteceu no jogo e achar que esse lance é o lance que decidiu o campeonato, que poderia decidir o campeonato. Eu acho que assim, a gente tem entrado muito nessa seara, né, de não discutir mais futebol. A gente discute arbitragem, né? Isso eu acho chato demais. É chato mesmo, concordo. Mas também não tem como a gente passar batido. Não. A gente tem que discutir. E a arbitragem foi um pouco confusa, né? Até o próprio Salvio falou isso na transmissão, em alguns momentos que teve um momento, acho que do Palmeiras, que o impedimento estava muito claro e o Bandeira deixou o lance seguir para depois apitar. Teve lance que não estava impedido e ele deu o impedimento, o Bandeira deu o impedimento. A arbitragem ficou em determinados confusa ali no controle, ao manter o controle do jogo. E depois teve uma grande reclamação. Aí eu achei também um pouco exagerada a postura do técnico do Palmeiras, que reclamou bastante na hora do pênalti. Enfim, não foi um jogo muito simples pelo fato de que, bom, é clássico, né? Acaba acontecendo isso. Eu acho que quando o árbitro não toma o controle da partida logo no início, né? Até percebendo os ânimos à flor da pele, de repente até fazendo, né, a punição disciplinar em determinados momentos, acaba fugindo um pouco do controle. Acho que aconteceu um pouco isso hoje. Vamos chamar, então, Everaldo Marques e Caio Ribeiro para essa conversa. Palmeiras buscou um empate no finalzinho e acabou com qualquer chance de título do São Paulo. Seja bem-vindo. Você é ridículo, Evê. Não consigo parar de falar isso. Gosto muito do seu trabalho. Valeu, Karine. Obrigado. Um beijo para você, para Renato, um abraço para o Serginho, para o amigo ligado no Sport TV aqui acompanhando Troca de Passes. E esse gol no finalzinho do Palmeiras era
foi suficiente para acabar com as chances de título do São Paulo. E o Felipe Melo até falou sobre isso, né, na entrevista, na transmissão do Premier ali ao final do jogo, que era a motivação do Palmeiras, né, Caio? Conseguir evitar que um rival continuasse com chances de título. Um jogo que teve, principalmente no primeiro tempo, um nível técnico bem fraco. No segundo tempo melhorou, foi mais emocionante e tudo mais, e tivemos gols até nos acréscimos aí. A entrevista do Felipe Melo é ótima, né? É super sincera. Ele falou, nós tínhamos duas obrigações, 2 objetivos aqui dentro. Colocar o time em ritmo de jogo, pensando na final contra o Grêmio, e tirarmos o título de um rival. Conseguiram as duas coisas. Até acho que muito mais do que a questão da reclamação, da discussão, o que o Palmeiras precisa conversar internamente e o Abel mudar um pouquinho o jeito de jogar, é que toda vez que o Palmeiras sai para o jogo, toda vez que o Palmeiras se propõe a assumir o risco de deixar a defesa um pouquinho mais exposta, ele coloca o adversário em dificuldade. Eu tenho achado a postura do Palmeiras muito tímida desde o Mundial. E hoje, mais uma vez, foi assim. Depois que tomou o gol, os últimos 10 minutos que ele se lançou à frente, ele encurralou o São Paulo. Aqui a gente está vendo alguns lances dessa partida. O William, né, furando aqui espetacularmente. Eu diria Milton Leite, e na vinheta, que fase, né, furou ali, mas pelo menos tentou a finalização, né? E aqui o Igor Gomes, que acertou a finalização, mas mandou muito longe. Essa acabou sendo, já aos 40 e tantos do primeiro tempo, a primeira grande oportunidade de gol do São Paulo na partida. O que mostra que, tecnicamente, foi um jogo muito abaixo, né? As duas equipes têm qualidade para produzir muito mais. Primeiro tempo de muita marcação, de muita entrega, né? De muito suor e pouca inspiração. Aí teve esse lance já no segundo tempo, nesse cabeceio do Patrick de Paulo. Pois é, o Volpi teve que jogar de líbero ali, estava fora de posição, né? O Patrick de Paulo tentou aproveitar, mas colocou um pouco de força excessiva na bola. Você até mencionou, né, na transmissão do Premier, os 2 gols saíram em situações bem fortuitas, né? Bem por acaso aqui, né? O lance do pênalti do cruzamento do Toró que desvia no braço do Mike. O Salvo Espinola na central do apito concorda com a decisão do pênalti, mas o São Paulo não estava jogando para isso. Nenhuma das duas equipes estava, né, Vê? A verdade é que, assim, isso a gente usa o termo no futebol de que o time achou o gol. O que é achar o gol? Você não teve organização de construção de jogada, de ultrapassagem, de uma jogada individual, não. Foi um lance completamente isolado, em que o Toró foi fazer o cruzamento, pegou na mão o pênalti. A partir daí o Palmeiras mexeu no time, abriu mão dos volantes, colocou mais meia, foi pra cima e colocou o São Paulo em dificuldade. E a gente vai ver que o gol do Rony também não é de uma grande construção de jogada. É uma finalização e a infelicidade do Luan, que acaba tirando a defesa do Volpi. Esse foi o lance mencionado pela Renata. O Rony estava impedido desde o começo da jogada, mas a arbitragem deixou rolar tudo, porque o assistente número 2, o glorioso José Eduardo Causa, achou que isso aqui não era um impedimento claro, ele estava na dúvida. Então causou. Ele, como disse, o Causa causou, boa, Karine, boa, Karine. Tá vendo? A gente começa a conviver. A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. Né? E o Causa transferiu ali a responsabilidade pro VAR e depois o jogo seguiu. E aí nos acréscimos o Rony chuta, a bola desvia no Luan, mata o Thiago Volpi, mata as chances do São Paulo de título brasileiro e o Rony acaba empatando o jogo. Placar final 1-1 no Morumbi. São Paulo agora sonha apenas com vaga direta para a fase de grupos da Libertadores e o Palmeiras, provavelmente nesse jogo, escalou seus titulares pela última vez antes do início da decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio, que começa no próximo final de semana, no domingo da semana que vem. Karine. A gente está falando desse jogo, mas o Leonardo Lourenço, que estava no Minuto a Minuto do GE. Globo, nosso repórter também, que acompanha o São Paulo, falou o seguinte, sonho do título acabou para o São Paulo. O time não vence no Morumbi desde o 3-0 sobre o Atlético. Isso foi lá em dezembro, gente. Foi 3-0, era uma outra situação, estava decolando, estava super bem no Campeonato Brasileiro, mas é muito tempo, Renato, sem vencer em casa. Exatamente, Karine. E jogos muito abaixo, né? O São Paulo fez um jogo, por exemplo, contra o Coritiba, em casa, muito abaixo, acabou empatando. O jogo contra os reservas do Santos, também muito abaixo. Enfim, já naquela queda de rendimento desse ano, de 2021, que veio depois da saída na Copa do Brasil. Agora, o que me chamou mais a atenção dessa partida em específico é que o São Paulo não parecia nem um pouco o São Paulo dessa temporada.
A vitória sobre o Grêmio lá foi um time que jogou bem, inclusive jogou para vencer, conseguiu os gols nas suas características e fez um segundo tempo muito, muito bom diante do Grêmio. Agora, hoje, não só foi abaixo tecnicamente, mas não teve suas características, não teve o jogo de aproximação. O Daniel Alves, no primeiro tempo, ele ficou... Eu estava olhando o mapa de calor dele, ele pouco chegou próximo da área, né? E sem o Daniel Alves perto da área, para justamente dar os passes que os atacantes precisam, o jogo do São Paulo não sai, ficou